O milionário fica em choque ao ver mendiga negra com a mala errada no aeroporto. O aeroporto de Guarulhos nunca dorme. Aquele dia parecia igual a tantos outros. Pessoas correndo, vozes misturadas, malas rodando pelas esteiras. Mas algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que faria até os mais distraídos pararem e encarar com os olhos arregalados. No meio do saguão, uma mulher simples, com rosto cansado e roupas modestas, pegava uma mala preta. O detalhe, ela não era nada do que a grande maioria esperava daquele luxo voador. Marina Santos, 25 anos, enfermeira batalhadora de um hospital público. Mal sabia que seu simples gesto mexeria com o mundo de um dos homens mais poderosos do país. E logo ali, quase em choque, estava Rafael Mendes, o CEO milionário de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Terno impecável, olhos fixos na esteira, até que seu coração disparou ao perceber que sua mala sumira. As pessoas ao redor cochichavam, estranhavam aquela mulher, da pele escura, cabelo cacheado e olhar firme, com sua mala em mãos. Será que ela pegou a mala errada? Alguém murmurou. Mas ela não parecia qualquer mulher comum no aeroporto. Era como se levasse o peso do mundo nas costas. Um mistério no ar. Rafael correu até Marina. O corpo tenso, voz pesada. Moça, essa mala é minha. Ela o olhou com um misto de surpresa e firmeza. Mãos trêmulas, coração apertado, ela tinha. Só minutos para voltar ao trabalho, mas sabia que no instante que aquele diálogo começasse, nada mais jamais seria igual. O contraste gritava. Um homem de negócios, brilho, status, uma enfermeira, cansada, lutando para sobreviver. O redor pareceu silenciar por um momento. Os olhares curiosos perfuravam os dois. Ela abriu a mala e Rafael notou imediatamente. Não, ali não havia gadgets caros, nem contratos engavetados. Só roupa simples, um par de sapatos gastos, uma foto amassada. O retrato de uma vida que ninguém naquela jornada de embarques conheceria. Marina deu um riso nervoso, meio sem jeito. Acha que eu ia andar carregando uma mala cheia de notas de dinheiro? Eu só quero meu ônibus, meu trabalho, minha vida. Rafael sentiu um nó na garganta. Uma faísca estranha, algo que ele não podia explicar. Entre as pessoas ao redor, cochichos viraram perguntas. Será que ela é aquela famosa mendiga que vive perto do aeroporto? Como uma mulher assim conseguiu pegar a mala de um milionário? A tensão crescia, o silêncio quebrado por um misto de surpresa, julgamento e, por que não, curiosidade. No meio daquela confusão, Marina e Rafael trocaram olhares que gritavam mais do que qualquer palavra. Era o começo de algo raro e inesperado. Um encontro entre dois mundos que pareciam distantes demais para se tocarem. Será que essa troca de malas seria o estopim de outra coisa? Um fio invisível começa a se formar. Entre eles, naquele saguão barulhento e impessoal. O relógio não perdoava. E a pergunta que ficou pairando no ar foi a mais insistente de todas. Como duas vidas tão radicalmente diferentes poderiam cruzar desse jeito? Como se o destino resolvesse brincar de conectar pontos desconexos no mapa da vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O relógio não perdoava. A tensão no ar era palpável, enquanto Marina e Rafael se encaravam, os olhares entrelaçados como fios de uma teia invisível. Suas vidas estavam prestes a mudar sem qualquer aviso, mas o que aconteceu em seguida, ninguém poderia prever. Um grito rompendo o barulho dos passageiros chamou a atenção de todos. Atenção, senhores! A aeronave suspeita no aeroporto. A voz do segurança ecoou pelo saguão, fazendo corações dispararem. Olhares se voltaram inquietos, e a multidão começou a se mover em direção às saídas. Em meio ao caos, uma explosão repentina estourou em algum lugar próximo, gelando o sangue dentro de Marina e Rafael. As luzes piscavam, e a confusão tomou conta como um furacão. Gritos, correria. Marina sentiu seu corpo ser puxado para o lado, enquanto Rafael a agarrava, seus olhos cheios de determinação. "Venha, precisamos sair daqui", disse ele, segurando sua mão apertada. O contato enviou uma onda de calor em meio ao frio do medo. Mas no meio daquela fuga desenfreada, algo chamou a atenção de Marina. Ela viu a mala errada, caída a alguns metros. O sol ainda brilhava em cima. Não era sua, mas uma força inexplicável a levou até lá. Por um momento, tudo ficou parado. Os rostos ao redor eram borrões, e o medo se transformou em algo mais profundo. Ela precisava saber. "Eu vou pegar!" gritou para Rafael, mas ele balançou a cabeça, horrorizado. "Marina, não! É perigoso!" Mas o impulso dentro dela era mais forte. Com um olhar decidido, ela se despediu do medo. No instante em que ela se aproximou, ouviu o estalo de algo mecânico atrás dela. E antes que pudesse reagir, uma segunda explosão iluminou o saguão e soltou uma lufada de ar quente. A multidão gritou e logo Marina estava sendo empurrada, desorientada. Mas dentro daquela mala, algo muito mais do que roupa simples. Um chip, um dispositivo que poderia mudar o rumo de tudo. Ela não sabia, mas aquele chip estava ligado à mesma empresa de Rafael. Ele agora em pânico gritou: "Saia daí!" Apontou para a mala enquanto o som ensurdecedor continuava. E no meio do caos, ela olhou para ele e sua expressão mudou. Havia uma conexão ali, uma revelação prestes a surgir. "Rafael, o que significa isso? O que você tem a ver com isso?" O olhar dele escureceu. E então, como se a realidade se despedaçasse em 1000 pedaços, um grupo de homens em traje escuro apareceu, armados, cercando-os. Pegou a mala errada. Um deles gritou, e Marina se sentiu desabafo, uma onda de terror frio engolindo sua coragem. Rafael tentava se explicar. Não é o que você pensa. Marina, eles estão atrás de informações." Ele a puxou para um canto enquanto a tensão aumentava. Era a junção de mundos inesperados. A mendiga e o milionário. A enfermeira e o CEO. Aquele chip em suas mãos poderia custar não só suas vidas, mas a liberdade de muitos outros. E em meio aos gritos e à fumaça, uma verdade devastadora despontou. Rafael não era apenas um homem de negócios. Ele tinha uma vida secreta conectada a tudo isso. O que mais ele escondia? Marina tinha apenas um fio de esperança, escondido sob o turbilhão de emoções. A pergunta chicoteava em sua mente. Ela tinha caído em uma armadilha maior do que imaginava? No caos ao seu redor, a única coisa que sabia era que os laços que começavam a se formar poderiam se transformar na sua maior fraqueza. E a multidão ali, assistindo em um misto de horror e curiosidade, não poderia preparar para o que viria a seguir. As luzes do saguão piscavam, enquanto a confusão se desenrolava ao redor deles.
Marina e Rafael se encaram. E no meio do caos, o coração dela batia acelerado. O que estava prestes a acontecer parecia sair de qualquer filme de ação. Mas nessa cena, não havia roteiro, só instinto e medo. E então, em meio ao barulho ensurdecedor, a voz de um homem se destacou. Caia no chão, agora! Marina e Rafael olharam para trás. Um dos homens de terno escuro apontava uma arma. O olhar frenético. O que os levou a esse momento? A mala, o chip, essa explosão de vidas que colidiam. A adrenalina subiu quando Rafael puxou Marina para trás, tentando protegê-la. Mas ela já sentia o calor do risco, uma energia pulsante que a fazia querer agir. Marina, fique atrás de mim. Mas em vez de se esconder, ela fez algo inesperado. Com um impulso que nem mesmo sabia de onde vinha, começou a correr em direção ao homem armado. Pare! Gritou. O ato a surpreendeu. A multidão a observava. Os rostos refletiam espanto. Mas ela não podia pensar. A mala. A chave para tudo. O homem não esperava tal ousadia. Ele hesitou. Você é louca? A dúvida ali. Deu um segundo de vantagem. Ela avançou, a mão estendida, e por um instante, o pânico e a coragem se misturaram. Mas então, o chão sob seus pés tremeu, e um som ensurdecedor ecoou. A segunda explosão, não uma, mas um estrondo pior, ressoou como um trovão, causando uma onda de choque que fez todos caírem no chão. A visão de Marina se tornava turva e ela se lembrou de algo. Um amigo, alguém que sabia, alguém que tinha que estar ali. Enquanto tentava reagir, o caos se intensificava. Pessoas gritavam, o ar estava pesado de fumaça, e em meio à confusão, Rafael segurava seus braços, tentando garantir que ela permanecesse segura. Mas ela olhou nos olhos dele e viu uma luta interna, algo mais profundo. Ele estava escondendo algo, algo que poderia explicar seu desespero. Como se os dois estivessem em um mundo à parte, o tempo parou. Rafael, o que está acontecendo? Perguntou Marina com sinceridade. Ele parecia atordoado, e a uma fração de segundo, seu olhar encontrou o dela. Algo se quebrou. Eu não sei, ele gaguejou. Mas havia um peso nas suas palavras. Tudo naquele momento parecia uma mentira pronta para estourar. E então, o homem ao lado deles avançou. Não, a mala não pode cair nas mãos dela, gritou, mas já era tarde demais. Em uma fração de segundos, o homem perdeu o controle e disparou a arma para o ar, provocando uma nova onda de pânico. As pessoas começaram a correr, e ele estava se aproximando rapidamente. Marina viu a cena como em câmera lenta. O tempo parecia se esticar, e o que ela mais temia se concretizou. Rafael, em um ato de coragem, se lançou na frente dela. O tiro ecoou, e o mundo inteiro desabou. Ela não conseguiu processar nada. Tudo o que restou foi um grito desesperado e a visão de Rafael caindo no chão. O sangue se espalhando sob um céu de caos. Aquela realidade desmoronou em um segundo, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira sombria. Rafael, gritou ela, caindo de joelhos ao seu lado. O olhar dele, antes cheio de vida, agora estava perdido. Havia uma verdade subjacente, uma revelação que iria abalar tudo o que conhecia. E em meio à dor e à confusão, ela ouviu uma frase que a paralisou. Marina, eu preciso te contar. Eu sou. A voz dele desapareceu,
e a multidão à sua volta se transformou em borrões, sombras do que antes parecia ser uma vida normal. Marina segurou a mão dele, mas o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. E ela sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes. A única pergunta que pairava no ar era: quem realmente era Rafael Mendes? O que ele estava escondendo que poderia acabar com tudo? O horror que a cercava não era nada comparado ao que estava prestes a descobrir. E assim, em meio ao caos, a vida de Marina ganhava contornos que ela nunca poderia imaginar. Marina segurou a mão de Rafael, o olhar dele estava vazio, e o tempo parecia prender-se em um momento de horror. "Rafael!" ela gritou, o som da sua voz se misturando ao caos ao redor. A multidão estava em desordem, pessoas empurrando-se para escapar, mas tudo o que ela conseguia focar era a vida dele, escorrendo entre seus dedos. "Marina!" As palavras dele saíram roucas, e então, em um instante cruel, o som da sirene tornou-se ensurdecedor. Não eram apenas gritos e pânico. Agora havia uma sirene familiar, quase como uma chamada. O coração dela disparou. Ele não era apenas um CEO. Ele estava envolvido em algo muito maior. E, de repente, tudo parecia se encaixar. Antes que pudesse pensar, o homem de terno preto se aproximou. A posição de sua arma parecia direta. Mas ele hesitou, o olhar fixo em Rafael. "Acho que você deve saber que isso não é o que parece", murmurou ele, quase como se o pânico pudesse desvanecer em meio à confusão. Marina sentiu um calafrio. "Que você sabe sobre ele?" Mas antes que quem quer que fosse pudesse responder, uma nova explosão ecoou, calando a multidão. O barulho não era como os anteriores. Era diferente, mais próximo. E então, no meio do brilho ofuscante e do eco aterrorizante, uma figura apareceu como um espectro, um rosto familiar. Uma mulher com cabelo bem cuidado e um olhar gélido. "Marina!" gritou a mulher, com uma voz que ressoava como um trovão. Era a Ana, mãe de Rafael. Ana, a empresária influente, tinha fama de ser implacável e estava ali, derrubando tudo em seu caminho. Os olhos dela estavam cheios de algo que Marina não conseguia descrever. "Você não deveria estar aqui. Você precisa ir embora." "Por quê?" Marina balançou a cabeça, não compreendendo. Olhando entre Rafael e Ana, a conexão começou a formar um labirinto. "Rafael, o que ela sabe? O que está acontecendo?" Ana respirou fundo, seus olhos brilhando com uma intensidade cativante. "Ele não é quem você pensa que é. Seu pai não morreu como ele sempre disse. Ele está vivo. E eles o estão procurando." Marina congelou. As palavras dela eram bombásticas, cada uma delas unindo peças de um quebra-cabeça que ainda estava obscuro. "Como é possível? Você está mentindo." "Não estou," Ana respondeu. "Rafael foi ensinado a esquecer, para se esconder. Mas a verdade que ele tenta enterrar está mais próxima do que ele imagina." O olhar de Ana para seu filho era de dor. Um tumulto de responsáveis e traumas. "Por que você fez isso comigo?" Rafael murmurou, seu olhar alternando entre Marina e Ana. "Porque é hora de você saber a verdade", gritou Ana. "Se você não lidar com isso, todos nós estamos em perigo." E então, como se a realidade tivesse quebrado, uma porta atrás dele se abriu com um estrondo. Um grupo de homens do serviço secreto avançou, armados e determinados. A sirene estava mais alta, mais aguda, ecoando a urgência na sala. A certeza e a incerteza
se entrelaçavam naquele momento. Rafael, vamos! Marina puxou-o, mas ele ficou imóvel, preso em um dilema. Havia tanto que eu queria te contar, Marina, tanto que eu mantive oculto. As últimas palavras dele tremulavam no ar, e a expressão no rosto de Rafael era um misto de desespero e determinação. O que mais ele escondia? O que significava essa revelação sobre seu pai? Os homens se aproximavam rapidamente e o pânico a envolveu com tudo novamente. Os olhares se entrelaçaram e Marina percebeu que seu coração estava somando uma nova dor. Uma dor mais forte que qualquer outra. O que Ana disse poderia mudar tudo, e a verdade, tão perto, ainda permanecia envolta em sombras. Marina, disse Rafael, agora com a voz cheia de urgência. A mala, o chip, é mais do que um dispositivo. É a chave para tudo. E com isso, o chão sob seus pés tremeu novamente. O que aquela mala realmente representava? O que havia naquele chip? Cada pergunta deixava uma nova ferida, deixando-a sem ar, sem saber como escapar. Enquanto os homens encurtavam a distância, o espaço entre eles e a verdade tornava-se cada vez mais estreito. Enquanto Marina segurava a mão de Rafael, a adrenalina corria como um rio turbulento. O espaço ao redor deles estava em chamas de tensão e caos, a poeira subindo em nuvens finas. Cada batida de seu coração soava como um tambor ensurdecedor, ecoando na pressa de salvar Rafael da realidade se desmoronando diante deles. Aquele homem de terno, que até então era apenas um rosto sem nome, tornou-se uma presença ameaçadora. Os olhos frios e o semblante decidido mostravam que ele estava pronto para agir, que não hesitaria em fazer o que fosse necessário para cumprir uma missão obscura. Mas o que era tão valioso naquela mala? O chip? O que Rafael não estava lhe contando? Rafael, precisamos ir! Gritou Marina, sua voz quase se perdendo em meio ao clamor da multidão. A expressão dele, antes cheia de vida, agora estava coberta de uma sombra. O pânico e a determinação se misturavam enquanto os homens encurtavam a distância. Eu não posso, Marina. A responsabilidade... Ele começou. Mas as palavras se perderam. O som de outros disparos ressonou no ar. E o homem que tinha a arma parecia cada vez mais nervoso. Seu olhar saltando entre os dois, como se julgasse cada segundo que passava. Dane-se a responsabilidade. Você vai ficar aqui para resolver suas coisas enquanto eu fujo? Ela não conseguia entender a hesitação dele. A luta interna parecia desgastá-lo. Mas naquele momento, o que mais importava era o agora, a sobrevivência. Eles. Então, em um lampejo de coragem, ela puxou Rafael com força. Venha! Foi quando outro grito cortou o ar. Cuidado! Eles olharam rapidamente para trás, e o mundo pareceu parar por um segundo. A mulher tinha invadido o espaço, uma presença imponente, que trouxe um sopro de realidade. Ana, a mãe de Rafael, estava ali, cercada por uma aura de autoridade. Vocês não podem ficar. É perigoso demais. Por que você fez isso, mãe? Rafael a confrontou, sua voz carregada de desespero. Por que nunca disse a verdade? A verdade é uma arma, Rafael. Ana disparou, mas o tom dela era de súplica, quase uma confissão. Você sabe do que estamos falando. Você não pode se permitir sentir. Sentir? Você está me pedindo para ignorar o que está acontecendo aqui? Ele se virou para Marina, um apagado eco de dor em seus olhos. Mas antes que ela pudesse responder, os homens internos avançaram inquietos, como fúrias disfarçadas entre os civis. Foi quando uma explosão, não uma, mas 3, escalaram como um relâmpago, fazendo o piso tremer. A poeira ergueu-se, obscurecendo a visão e misturando tudo em um cenário de medo absoluto. As luzes piscavam
e a confusão tornou-se um turbilhão de gritos e corpos em movimento. Rafael! Ela gritou. Mas ele estava paralisado, os olhos fixos na mala, sua expressão mudando rapidamente. Ele sabe o que você realmente é. Marina sentiu um frio na espinha. Do que você tá falando? A pergunta saiu trêmula, incerta. O ar parecia pulsar ao redor. Nesse instante, um terceiro homem emergiu da multidão, o rosto familiar que fazia seu coração disparar. Era Pedro, amigo de Marina, que apareceu como um facho de luz em meio à escuridão. Marina, o que você está fazendo aqui? Ele virou-se para Rafael, o olhar intenso. Você precisa dizer a verdade, agora. Um silêncio estonteante caiu entre eles. Rafael olhou para Marina, depois para Ana, e finalmente para Pedro. Um nó se formou na garganta dele, e quando as palavras saíram, pareceram pesadas. Minha vida não é o que todos pensam. Eu não sou só CEO. Eu sou parte de algo que muitos querem. Do que você está falando? Marina sussurrou, as peças perdidas começando a se encaixar de maneira aterrorizante. E então, como um furo no tecido da realidade, Pedro suspendeu a respiração. O chip, ele não tem informações sobre tecnologia. É um registro. Prova sobre ilegalidades que envolvem sua família, Rafael. A revelação se espalhou como um incêndio, cada verbo disparado com impacto. Marina sentiu seu sangue gelar. O que isso significava? A verdade que Rafael escondia não era apenas sobre segredos de família, mas uma ligação a um mundo sombrio e perigoso. A sirene soou mais alto, e Rafael, agora com os olhos inchados de dor e revelação, não conseguia desviar o olhar da mala no chão. A vida deles estava em uma linha tênue, e a escolha que faria poderia devastar todos ao seu redor. Marina pensou em tudo o que acreditava saber, em quem eram realmente aquelas pessoas à sua volta. Com cada batida do coração, mais perguntas fervilhavam na mente. O que aconteceria se a verdade emergisse? E mais importante, quem ela poderia confiar agora? A cada momento, a linha entre amizade e traição se tornava perigosamente tênue. As revelações não acabavam. Rafael, o que você vai fazer? A voz de Pedro cortou o silêncio, penetrante e tensa. As luzes do saguão piscavam como se quisessem revelar algo crucial. Um destino que nem todos estavam prontos para enfrentar. E assim, no meio do caos, tudo ficou absolutamente claro. A escolha de Rafael mudaria suas vidas para sempre. E Marina percebeu que, mais do que nunca, precisava escolher de quem verdadeiramente era amiga. Mas terá ela coragem para isso? Os laços começam a se romper, e o verdadeiro significado de confiança estava por um fio. O silêncio que se seguiu à explosão foi palpável, como se o mundo tivesse parado em um momento de susto coletivo. Marina olhou para Rafael, o desespero estampado em seu rosto. As sirenes ainda soavam, mas agora pareciam distantes, como se a própria realidade tivesse se afastado deles. O homem de terno escuro hesitou, a arma ainda em punho, mas seu olhar estava confuso. O pânico tomava conta, e no meio disso tudo, uma verdade esmagadora começou a se formar. Gritou Marina, puxando Rafael pela mão, mas ele não se movia. O olhar dele, entre a dor e a raiva, parecia uma tempestade prestes a eclodir. Marina, o chip, você não entende, há muito mais em jogo aqui. A frustração tomou conta dela. Mas a resposta que vinha a seguir não era o que esperava. Marina, você não sabe. Foi então que um estrondo sinistro estourou na entrada do saguão,
cortando a multidão pela metade. O que poderia ter sido uma fuga apressada se transformou em pânico generalizado. Rafael olhou para Ana, que tinha um semblante de horror. "Você não deveria estar aqui", gritou ela. Mas a preocupação não teve tempo de se concretizar. Em um movimento de pesadelo, o teto começou a desabar em pedaços, um barulho ensurdecedor. Pessoas gritando, tentando encontrar abrigo. Marina e Rafael ficaram paralisados por um instante, com os olhares fixos enquanto a realidade explodia ao seu redor. Foi quando tudo mudou. Uma figura surgiu como um fantasma da fumaça. Uma mulher com um olhar gélido, olhos amarelados. Parecia um pesadelo saído de seus medos mais profundos. "Rafael", a mulher gritou, e o tom de sua voz parecia agudo, cortante. Marina a reconheceu. Era Valentina, a antiga conselheira de Ana. Uma mulher que parecia saber de segredos perigosos. "Você não deveria estar com ela." A afirmação dela ressoou como um trovão, e Rafael gemeu, um olhar de incredulidade. "Valentina? O que você está fazendo aqui?" perguntou Rafael, o tom dele misturando pena e espanto. "Você sabe", Valentina disparou, irrompendo entre eles. "Esse não é o jogo apenas da sua mãe, e agora você está no centro de tudo." Marina se sentiu perdida. Uma peça de um quebra-cabeça que não fazia sentido. "O que você está dizendo?" Sua voz tremia. Mas Valentina já havia se aproximado de Rafael, quase como uma sombra. "Ele precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais." E então, como se a própria atmosfera tivesse mudado, ela se virou para a multidão. "Todos vocês, escutem. A verdade está escondida sob os escombros. A vida de muitas pessoas depende disso." O tumulto se intensificou novamente, e o olhar de Rafael se alterou. "O que você está escondendo, Valentina?" A tensão no ar era eletrizante. "Calma. O que você sabe não é só sobre o chip, é sobre tudo o que está acontecendo." O medo fazia a respiração dela ficar pesada. "O que você não sabe é que as pessoas mais próximas a você estão envolvidas." Valentina abaixou a voz, e o contraste fez com que o mundo ao redor parecesse distante. Marina sentiu um calafrio, como se Valentina estivesse sacrificando algo muito maior. Tudo o que acreditava estar seguro se desmoronava. Rafael se virou para Marina, seu olhar em busca de respostas. Mas Marina estava tão confusa quanto ele. "O que isso significa?" Os murmúrios da multidão se tornaram um mar turvo de vozes. Mas Valentina não parou. "A empresa, Rafael, é uma fachada. Sua mãe, seus negócios, tudo é parte de um plano maior que está prestes a explodir." Nesse instante, o chão começou a tremer sob seus pés. A realidade que haviam construído juntos estava junto a esse terreno instável. Marina sentiu seu coração acelerar e um medo corrente a envolveu. O que mais poderia estar escondido? O que Rafael não tinha lhe dito? "Você não consegue manter isso em segredo por muito mais tempo", Valentina finalizou, seu olhar enigmático sugando toda a certeza da cena. "Eles vão descobrir a verdade. E não só sobre sua empresa, mas sobre você também." E então, como um presságio terrível, as luzes se apagaram. Desapareceram, formando uma escuridão quase opressiva enquanto a realidade se distorcia. No meio dessa confusão, Marina sentiu um nó na garganta. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Seu olhar fixou-se em Rafael, ao mesmo tempo que ele fixava no vazio com um desespero crescente. "Rafael, o que você escondeu?" O silêncio era ensurdecedor. Nesse momento, um grito cortou a escuridão. "Estamos todos em perigo." Não era apenas uma frase, era uma sentença, um aviso. E a pergunta que ficou ecoando em sua mente era: quem realmente era Rafael Mendes? O que mais poderia estar subjacente a essa?
Revelação que acabara de eclodir. A mente de Marina girava em um furacão de emoções, e a única certeza que lhe restava era o medo do que estava por vir. E silêncio que se seguiu à explosão foi palpável, como se o mundo tivesse parado em um momento de susto coletivo. Marina olhou para Rafael, o desespero estampado em seu rosto. As sirenes ainda soavam, mas agora pareciam distantes, como se a própria realidade tivesse se afastado deles. O homem de terno escuro hesitou, a arma ainda em punho, mas seu olhar estava confuso. O pânico tomava conta, e no meio disso tudo, uma verdade esmagadora começou a se formar. "Eu não posso deixar você aqui", gritou Marina, puxando Rafael pela mão, mas ele não se movia. O olhar dele, entre a dor e a raiva, parecia uma tempestade prestes a eclodir. "Marina, a mala, o chip, você não entende? Há muito mais em jogo aqui." "Rafael, o que você está escondendo?" A frustração tomou conta dela, mas a resposta que vinha a seguir não era o que esperava. "Marina, você não sabe." Foi então que um estrondo sinistro estourou na entrada do saguão, cortando a multidão pela metade. O que poderia ter sido uma fuga apressada se transformou em pânico generalizado. Rafael olhou para Ana, que tinha um semblante de horror. "Você não deveria estar aqui", gritou ela, mas a preocupação não teve tempo de se concretizar. De repente, a figura familiar de Felipe, o melhor amigo de Rafael, surgiu do nada, com a expressão de quem carregava notícias devastadoras. "Rafael, a mala! É hora de você decidir." Ele estava ofegante, como se tivesse corrido milhas. "Você não pode ignorar isso. A verdade está bem diante de você." Marina ficou confusa. A tensão entre os três era palpável. "Sobre o que, Felipe?" perguntaram ao mesmo tempo. Felipe hesitou, olhando para a multidão em caos, e então baixou a voz. "A organização que está atrás de você não é apenas uma gangue, nem algo que sua mãe possa controlar. Eles estão envolvidos em coisas que você não pode imaginar, coisas que já afetaram sua família." Outra explosão ressoou atrás deles e, em um instante, a visão de Marina desagou em caos. Mas entre o barulho e a adrenalina, Rafael fez algo inesperado. Jogou a mala e o chip para Marina e gritou: "Pegue e fuja, agora!" Ela sentiu o peso do mundo nas suas mãos. O destino daquela mala poderia custar mais do que imaginava. Com um misto de medo e determinação, ela segurou firme, sem pensar duas vezes. Mas antes que pudesse correr, Felipe se virou para ela e a segurou pelos ombros. "Marina, escute! O chip não é a única coisa valiosa. O que você está segurando representa um segredo que pode destruir muitas vidas, inclusive a sua." Rafael parecia em chamas de frustração. "O que você está dizendo, Felipe?" "O que eu não sei." A voz dele estava chaqueada de raiva, a tensão no ar prestes a explodir novamente. Felipe olhou para baixo e o coração de Marina disparou. A verdade é que não existe um simples chip. Há um relacionamento entre você e o homem que está se escondendo, alguém dentro da organização. Ele é seu pai, Rafael. Seu pai está vivo. Os olhos de Rafael se arregalaram e a realidade pareceu despedaçar-se ao seu redor. Marina não conseguia processar. "Quem diabos é esse cara? Você está louco?" "Eu não estou louco. Ele foi forçado a se esconder quando você nasceu. A organização está atrás dele, e você por tabela." A voz de Felipe estava carregada de emoção. Naquele instante, a tensão no ar se transformou em algo insuportável. E antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu e vários homens armados entraram, cercando o saguão como predadores. "Vocês não podem escapar." A ameaça na voz deles foi clara.
Marina e Rafael trocaram olhares, a confusão enredada em medo. O que mais estava escondido? As peças daquele quebra-cabeça tornavam-se mais complexas e perigosas a cada segundo. Rafael, agora ciente de que havia muito mais em jogo, parecia prestes a desmoronar. E quando tudo parecia ter chegado ao auge do terror, a sirene se intensificou, quase como uma trilha sonora de um desastre iminente. Marina, a voz de Rafael estava cheia de pavor. Mas o que mais poderia ser revelado? O que mais ela não sabia? Naquele momento, estava claro que a vida deles nunca mais seria a mesma. E o que viria a seguir? O peso da verdade estava prestes a desabar sobre eles, ainda mais perigoso do que poderiam imaginar. O chão começou a tremer sobre eles e a sirene parecia uma chamada de guerra. A tensão no ar aumentava a cada silêncio, e os olhares de Rafael, Marina e Felipe se entrelaçavam como se em um laço apertado. O pânico estampado na face de Rafael era palpável. Qual é a verdade então, Felipe? Ele gritou, a voz ecoando no saguão em tumulto. O meu pai está vivo? E se ele estiver, por quê? Ninguém me disse nada. Felipe respirou fundo, como se soubesse que as palavras que estava prestes a lançar seriam uma bomba. Porque ele não quer ser encontrado. Ele não quer que você corra perigo. E o que você carrega nessa mala é a última coisa que eles precisam para descobrir onde ele está. Marina olhou para a mala em suas mãos. O peso dela parecia aumentar. Os homens armados estavam agora mais perto, cercando-os. Mas o que realmente paralisava eram as revelações. O chip tinha segredos. Mas qual era a extensão da conexão de Rafael com toda essa confusão? A cada segundo, a realidade parecia mais caótica e menos compreensível. Por favor, vamos sair antes que eles cheguem até nós, disse Marina, puxando Rafael pelo braço. Mas ele hesitava. Ele olhou para a mala e foi nesse instante que tudo mudou. Valentina, a mulher que havia surgido como uma sombra, deu um passo à frente. Rafael, eu posso contar tudo, mas você precisa prometer que vai ouvir. A voz dela tremia, e por um momento houve uma pausa, como se o tempo tivesse desacelerado. Todos pensam que seu pai é um traidor, mas há muito mais nessa história. A verdade é brutal. Antes que qualquer um pudesse responder, uma nova explosão cortou o ar, e o chão se abriu em um turbilhão de destruição. A poeira subiu, as pessoas gritaram e o caos tomou conta. Rafael, acidentalmente, empurrou Marina atrás, de uma coluna para protegê-la. O impacto foi como um relâmpago, barulhento e desorientador. A visão de Rafael se turvou. Mas ele não estava mais só com um dilema de escolha. Ele viu Valentina ser empurrada para longe, os homens armados prontos para agir. Não! Ele gritou, mas o destino já tinha um plano traçado. Em um instante, a mulher foi derrubada no chão, revelando algo brilhante preso sob sua jaqueta. Uma arma. Valentina, não! Gritou Marina, o pânico agora cravado na voz dela. A arma em mãos, e olhou para Rafael. Eu sou sua mãe, Rafael. A revelação saiu como um misto de grito e súplica, cortando o caos como uma faca afiada. O mundo deles parou. Marina congelou, o coração pulsando forte no peito, incapaz de processar. Rafael olhou para a mulher, seus olhos arregalados em horror e confusão. O que ela acabou de dizer? O que significava isso? Você está mentindo, ele gritou, a voz vibrando com raiva. Como pode? Eu não estou. Eu escapei. Eu tinha que me proteger. Tive que me esconder porque eles queriam me encontrar por causa de você. Enquanto uma onda de choque
passava pela multidão, as peças do quebra-cabeça começaram a se unir, formando uma imagem perturbadora. No entanto, há algo mais em jogo. Seu pai, ele não é quem você pensa que é, e é por isso que eles o estão procurando. O ambiente ao redor parecia girar com a intensidade da verdade, revelando sombras de um passado que Rafael nem sabia que existia. Enquanto a revelação reverberava no ar pesado, o caos continuava. Gritos, disparos, a multidão enfurecida, tudo se misturava. E no meio disso, Marina percebeu que a vida deles nunca mais seria a mesma. A única coisa que sabia era que a linha entre amor e traição se tornara perigosamente tênue. E quando ela olhou para Rafael, o que compreendeu foi devastador. Rafael, o que você vai escolher? O destino os envolvia em um jogo violento. E o que estava à frente podia muito bem definir quem eles eram realmente. O silêncio que se seguiu era doloroso. Havia algo mais por trás da verdade, um fio de esperança entrelaçado. Qual é a sua verdadeira história, Rafael? O ecoou na mente dela, mas a única certeza era que essa revelação mudaria o rumo de suas vidas. O silêncio que se seguiu à explosão foi palpável, como se o mundo tivesse parado. Marina olhou para Rafael. Seus olhos estavam confusos, um turbilhão de emoções passando por sua mente. Mãe, Rafael gaguejou, enquanto seu semblante mudava entre a incredulidade e a dor. Antes que pudesse processar o que Valentina havia dito, um grito cortou. O ar ecoando pela sala abarrotada. Cuidado! Era Felipe, tentando se sobrepor ao caos. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um homem com uma máscara e um colete à prova de balas irrompeu entre a multidão, disparando uma arma para o alto. O barulho ecoou, silenciando os gritos por um instante. As pessoas começaram a correr em direções opostas. O pânico tomou conta. Rafael agarrou Marina com força, seu olhar fixo na mãe, no desespero latente no rosto dela. Você precisa nos contar tudo agora, gritou ele, enquanto se moviam, tentando escapar da multidão em tumulto. Não é seguro, vocês não entendem, Valentina respondeu, seus olhos cheios de medo. Mas havia um brilho diferente neles. E naquela fração de segundo, algo mudou. Uma expressão de dor se formou em seu rosto, seguida por uma resolução que parecia vir de um lugar profundo. Eu tenho que fazer isso, para proteger vocês. Marina olhou para ela, a confusão transformando-se em terror. Proteger? De quem? E antes que alguém pudesse responder, um clique estrondoso irrompeu do lado de fora. Uma onda de choque atravessou o saguão, derrubando tudo em seu caminho. O chão sob seus pés começou a tremer e o ar ficou denso, como se a realidade estivesse se fragmentando em torno deles. Marina, agora! Gritou Rafael, puxando-a em direção à porta. Mas Valentina o segurou com um olhar firme. Não! Se vocês saírem agora, estarão colocando suas vidas em risco. Foi nesse instante que, de dentro da confusão, um segundo homem com uma máscara se aproximou, carregando um flash drive que brilhava sob a luz intermitente do saguão. O homem parou em frente a Valentina, e ela engoliu em seco. Você, o que está fazendo aqui? Estou aqui para terminar o que começou, ele falou, sua voz gélida e calculada revelando um sorriso malicioso sob a máscara. Você se esqueceu de deixar tudo para trás, Valentina. Ela ainda está viva. E agora você tem que escolher. Os olhos de Marina se arregalaram. O que você quer dizer com isso? O homem se virou para Rafael. O seu pai não é só um traidor. Ele é o líder do quê? Você acredita ser uma organização criminosa. E agora esse chip que você tem nas mãos é a prova que podem acabar com a sua vida e a dela. Ele gesticulou vagamente para Marina.
As palavras dele assolaram o saguão, uma onda de choque que atravessou Rafael. Marina sentiu o chão se mover sob seus pés, o terror crescendo dentro dela. Rafael, o que ele está dizendo? As peças montavam um quebra-cabeça grotesco. Valentina parecia relutante, mas seu olhar também mostrava algo que fez o coração de Marina parar. Uma mistura de medo e desespero. Eu nunca quis que vocês descobrissem assim. Eu tentei protegê-lo, disse Valentina, sua voz trêmula, agora cheia de emoção. Mas o seu pai, ele não é o homem que você imagina. Ele se envolveu em algo muito maior, algo que pode destruir todos nós. Rafael sentiu a raiva crescer. Então você sabia? O tempo todo? Não posso falar agora, Valentina implorou, mas a urgência no ar estava palpável. O homem mascarado começou a se mover em direção a eles, lentamente, como se determinasse o destino de todos ali. Você tem 1 minuto para decidir, Valentina, ele disse, com um tom grave. Ou todos vão conhecer a verdade. E isso não vai ser apenas destruição, mas total aniquilação. A tensão aumentava. Marina se sentiu em um ponto de não retorno. Para onde vamos? Era a única coisa que conseguiu pensar. Uma escolha tinha que ser feita. Mas, que escolha? E na fração de segundo seguinte, uma sirene apavorante soou. Era uma confirmação do que todos temiam. Os gritos começaram a ecoar novamente. Rafael encarou Marina, e por um instante tudo parou novamente. Eles não eram mais apenas vítimas. Agora eram parte de uma jogada mortal. Um jogo em que cada movimento poderia afetar suas vidas de forma irreversível. As palavras da última revelação ecoaram pela mente de Marina. O homem que você acredita ser seu pai. E então, um pensamento aterrador a atravessou. E se as peças realmente se encaixassem de uma forma que ninguém poderia imaginar? O caos estava em seu auge. O homem mascarado fez um movimento brusco e o coração de Marina parecia querer sair do peito. Rafael, em choque, ficou paralisado entre a dor de descobrir a verdade sobre sua mãe e a urgência da situação. O que você vai fazer, Rafael? Marina gritou, desesperada, puxando-o para longe do homem ameaçador. Valentina, agora com lágrimas nos olhos, se voltou para o filho. Eu só queria te proteger. A verdade é cruel demais. Rafael balançou a cabeça. Cada palavra dela era como um punhal. O que ele sempre conheceu estava ruindo. Cala a boca! Gritou o homem armado, perdendo a paciência. O clima era de incerteza. Todo mundo estava preparado para o pior. E foi nesse instante que uma ideia cruzou a mente de Marina. Ela olhou para o chip na mala. Se aquilo realmente tivesse o poder de mudar tudo, talvez fossem eles que pudessem usar essa informação a seu favor. O mundo estava desmoronando ao redor, mas ela não podia desistir. Rafael, precisamos fazer algo agora! A adrenalina invadiu seu corpo. Ela sabia que a vida deles dependia de uma decisão rápida. Sem pensar, ela arremessou a mala em direção ao homem. Pegue! Você quer isso? Então leve! O homem se distraiu e no instante seguinte, Valentina atacou, lançando-se sobre ele em um último ato de defesa. A cena se desenrolou rapidamente. O homem estava prestes a disparar, mas Valentina conseguiu desarmá-lo, e a arma voou para longe. A tensão estava no auge, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Rafael olhou nos olhos da mãe, finalmente vendo a verdade que ela tanto tentava esconder. Eu não posso mais te proteger. Eles vão atrás de você, disse Valentina, a voz fraca, mas firme. É hora de você tomar as rédeas da sua vida. A luta não era apenas contra o homem, mas contra o passado,
uma batalha que precisava ser enfrentada. Marina sentiu a energia pulsar. Vamos, agora! Puxou Rafael pelo braço e eles correram para a saída. O sabuão estava em pânico, mas havia uma clareira do lado de fora. O ar parecia mais fresco e a luz do dia os envolvia como um manto. Marina! Gritou Rafael segurando a mão dela. O que fazemos agora? O que vai acontecer com a minha mãe? Havia um desprendimento no olhar dele, como se a culpa e a raiva estivessem lutando por espaço. Precisamos descobrir a verdade, disse Marina, firme. O destino deles agora estava entrelaçado, uma teia de segredos e responsabilidades. O peso do chip parecia monumental em sua bolsa. Uma verdade que, se revelada, poderia mudar tudo e todos. Mas enquanto se afastavam, o som de sirene se aproximava. Rafael olhou para Marina. Um misto de determinação e medo nos olhos. Estamos juntos nisso, seja qual for o caminho. O sol brilhava enquanto eles corriam. O mundo era vasto e incerto, mas duas almas feridas estavam prontas para encarar qualquer tempestade. O que mais poderiam descobrir sobre si mesmos? Era o início de algo novo, e a jornada apenas começava. E então, sentindo a adrenalina, Marina virou-se para a câmera. Ei, você que está assistindo, se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que estamos juntos nessa. Faça parte da nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e mostrar que você é um verdadeiro fã. As aventuras acabam, mas a história continua.